Paz Família no Barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Para minha alegria e espero que para sua também. Glória a Deus. Sabemos que domingo é o dia do Senhor, mas depois do domingo tem um dia extremamente importante na semana. Que dia é esse, Eltinho? Segunda-feira. Paz, tá todo mundo que nos assiste, pra nós é uma alegria, né? A segunda-feira já fica uma ânsia. E tem pessoas que são fiéis aí, né? Sim. Que acompanham, que eu tenho certeza que sentem essa mesma ânsia que a gente. Então, pra nós é uma Ó, alegria. eu nem tô vendo, nem vi ainda aí ela se manifestando, mas queria mandar um abraço pra André Medrado. Eu também não vi, mas, Ela, né? mas eu tenho certeza que ela tá aí, ou já vai estar chegando. Beleza, é isso aí. Seja bem-vindo. E você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui. Espero que essa conversa te edifique e desperte algo muito providente para o tempo de hoje em seu coração, né? E eu acredito que a gente vai tentar conduzir a conversa nesse sentido aqui, que é o amor pela a igreja representada nos sucessores dos apóstolos. Tá bom? Então, manifeste-se em gratidão ao que Deus faz através desse dom que é a sucessão apostólica. Então, eu queria que você comentasse aí, já tinha nos comentários, né? Bendito seja Deus pela sucessão apostólica. Porque eu acredito que nesse tempo se faz extremamente necessário a gente reafirmar aquilo que talvez é uma convicção do nosso coração, mas está adormecida, tá bom? Não é isso, Zelto? Claro, com certeza. Maravilhoso. Boa colocação. E, olha só, o nosso convidado que está aqui hoje, eu acredito que ele é o que mais veio, né? Que é, Acho que sim, acho que é o único que veio 3 vezes. Né? é. E já tem a tradição, pode pedir música, né? A gente não canta mais. Fernando, Legal. seja muito bem-vindo mais uma vez, viu, meu irmão? Obrigado, meus irmãos. Muito bem-vindo. Que alegria. Sinta-se à vontade nessa cadeira. Eu fico muito feliz. Eu peço para vir. Pois é. A casa é sua, né, mano? Verdade, é uma Na verdade, alegria. não deveria nem pedir, era só vir, né? Bater na porta, ô, Eu tô aí. abre aí. Obrigado Que pela bom. oportunidade de poder estar com vocês conversar. É sempre muito bom. E assim, eu sempre digo, né? A gente tem dito muito isso aqui ultimamente, que o no barco, as pessoas perguntando o que é o no barco, eu falei, é um pretexto. Porque diante da correria que é a vida, dificilmente a gente se assentaria na mesa pra jogar a conversa fora, Exato. né? Pra ser edificado pela partilha. Tanto é que acho que a última vez que a gente nos vimos foi na conferência. A conferência, cara, Acho que foi, né? Foi sim. Aí, olha só, depois disso a gente não sentou mais. Talvez tenha trocado uma mensagem ou outra. Então, por isso que eu falo, no barco é um pretexto. Porque se não tiver no barco, a gente não para, não senta e não conversa. Então, É tão interessante você falar isso porque Jesus se assentava à mesa com refeição. Mas aquela refeição era só um pretexto também, né? Exato. Pra tudo que ele queria colocar. Então, pra nós cabe muito bem isso também. Maravilha, meus irmãos. Maravilha. ô Fernando, e mudou alguma coisa na tua vida? Da conferência pra cá? Muita coisa. Mudou, Fernando? Mudou muita coisa. Foi a conferência sobre a Rocha de Pedro, né? De 16 a 19 de maio de 2024. Ela foi um marco. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Foi um grande marco, né? Para minha vida. E eu fico muito feliz de ver que para a vida de muita gente que participou, que esteve lá. Eu tenho no coração testemunhos de pessoas que não eram católicas e se tornaram católicas. Olha só. Pessoas que estavam lá, membros de novas comunidades, gente que nasceu de expressões que nasceram da corrente de graça de renovação carismática, mas que, por diversas razões, começaram a olhar com certo ranço, até com certo desdém para a experiência carismática propriamente dita, num afã de intelectualidade, num afã, sabe? Vamos chamar isso, vamos dar um nome que todo mundo tá dando, de tradicionalismo, entendeu? Então eles estavam indo para esse, sabe, para esse viés e realmente cada vez menos se enxergando como membro de uma nova comunidade. E na conferência, por causa do modo como as coisas se deram na conferência, né? Vocês estavam lá e vão lembrar bem, poxa vida, as celebrações eucarísticas que nós tivemos, né? Solenes. Todas as partes invariáveis cantadas em gregoriano. As canções
todas, né? Nós tínhamos ali um quarteto cantando canções litúrgicas. Belíssimo. Celebrações impecáveis. Sabe, uma missa assim que qualquer católico se sentiria em casa. Sim. Que foi o que de fato aconteceu. Exatamente. O modo como nós conduzimos os momentos de oração, a abertura da conferência, né? Cantando Veni Creator. Depois a entronização do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cantando Salve Regina. Nós levantamos a bandeira do Vaticano, cantando Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Levantamos a bandeira da Diocese de Santo Amaro, cantando o nome do bispo, Foi Dom extremamente José solene. Negri, sabe? Mas assim, e dizendo, nós somos católicos, nós estamos contigo, Francisco. Nós estamos peraí, contigo, assim, Dom José. Talvez alguém que esteja nos assistindo aqui não saiba do que a gente tá falando, né? A conferência sobre a Rocha de Pedro é uma conferência idealizada pelo Fernando. Acredito que é um sonho que já existia muito antes dela acontecer. Exato, né? exato. Podemos Então, contar essa história? Então, acho que é bom a gente falar também como é que foi a inspiração, né? Como é que foi despertado no teu coração, como é que Deus foi te mostrando que ele queria isso. Exato. Assim, pra que a gente entenda. Acho que é até legal frisar, né? Porque em diversos encontros que eu já fui, ou a gente pode colocar paróquia que você não vê a bandeira do Vaticano. É, E né? ver no evento, assim, sendo levantado é bonito, né? Sim, sim. E olha como... eu acho que tem a ver com o modo como o Senhor bondosamente conduziu a minha vida, a minha história até ali, né? Eu sou filho de renovação carismática, né? Participante de grupo de oração, de paróquia. O grupo de oração que nós participávamos em Curitiba, fundado por uma nova comunidade, a comunidade AME, lá em Curitiba. E depois disso, em 1999, ingressei na Congregação dos Legionários de Cristo e permaneci por quase 9 anos. Foram 3 anos em Curitiba, 2 anos de noviciado em Arujá, aqui do lado de Guarulhos. Depois eu fui para os Estados Unidos estudar artes liberais, né? Eu professei os votos, né, de pobreza, castidade e obediência e os votos privados da congregação na época. E eles me mandaram para estudar artes liberais nos Estados Unidos. Depois eu comecei filosofia, fui para Roma. E fiquei em Roma até realmente tomar a decisão de que não era ali o meu caminho. Mas o que essa salada fez, né? Eu tinha dentro de mim a experiência que mudou a minha história, que foi o batismo no Espírito Santo. Com 12 anos de idade, eu tive a experiência que até hoje é referência para mim. É para lá que eu olho quando as coisas ficam difíceis. É de lá, é daquilo que eu me recordo, aquela voz que eu ouvi, né? Assim como o nosso Senhor, imagino eu, que no Getsemane, quando ele dizia, né, se possível, afasta de mim esse cálice, e suava sangue e não ouvia nada, porque pesava sobre ele toda a nossa maldição. Nosso Senhor lembrava que há 3 anos atrás o céu estava aberto e ele escutou o Pai dizendo: você é meu filho amado. Então, assim, o batismo no Espírito Santo é essa marca que fica em nós. É que eu também imagino, Paulo, que nunca deve ter saído da cabeça de Paulo o caminho para Damasco. Exato. Aquele encontro ali, acho que... Exato. Então, assim, e isso, cada um de nós tem a sua própria história, né? Então, eu tinha isso. Depois, a memória de uma comunidade carismática que se ama, que ora juntas. O louvor, a unção de um louvor genuíno, a manifestação dos... Então, tudo aquilo me impactou. Eu sou filho de uma renovação carismática pulsante em Curitiba na década de 90. Então, eu saio daquilo e entro para a Congregação dos Legionários de Cristo. Qual é a marca dos Legionários de Cristo? Uma congregação bem, vamos usar terminologias sociais, bem conservadora. Em que sentido? Eu não chamaria eles de tradicionalistas, porque eles nunca tiveram uma posição, por exemplo, contrária ao Novus Ordo, nunca tiveram uma posição de oposição ao Papa, nunca, sempre, sabe, muito assim, havia um moto nos legionários em espanhol, né? A congregação mexicana, eles diziam al paso de la iglesia, nem à frente, nem atrás, al paso,
Então, junto, caminhando junto com ela. E isso me marcou muito. Mas, poxa vida, toda segunda-feira, as orações, né, a liturgia era em latim. Toda sexta-feira, em latim. Nós cantávamos gregoriano. Então, assim, eu fui permeado por uma experiência muito bonita. Que oportunidade maravilhosa, hein, meu? Exato. E desde os 14 anos, estudando latim e grego. Nós fazíamos concertação de latim, concertação de grego. Tudo isso marcou a minha vida, marcou a minha história. E eu passei a amar profundamente essa viva tradição que nós temos, essa piedade que nós conservamos de séculos, né? E amar profundamente a experiência carismática. E eu via que não havia aquilo que no discurso eu escutava, como se fossem água e óleo, como se fossem coisas completas. Eu falei assim, não, ou seja, eu tive uma experiência com Jesus, e por causa deste Jesus eu aqui estou, e eu vejo os mesmos meios, o mesmo amor, eu não vejo essa cisão que eu escuto. Né? Então, assim, foram 9 anos, quase, com os legionários. Quando eu voltei dos legionários, meses depois, eu fui convidado a trabalhar no Escritório Nacional da Renovação Carismática. E ali, o que eu comecei a fazer? Eu disse assim, olha, eu quero, isso a Legião colocou em mim, eu quero saber o que a igreja realmente diz sobre a renovação. Quero saber o que a igreja fala sobre esse negócio de batismo no Espírito Santo. O que a igreja realmente fala sobre os dons carismáticos, como línguas, profecia, repouso no Espírito Santo, libertação. O que a igreja realmente fala sobre isso? E se eu perceber que a igreja não tem uma posição favorável, ainda que a minha experiência tenha sido positiva, eu saio dela. Eu caio fora. Maravilha. E pela graça de Deus, eu fui cair dentro do Escritório Nacional da Renovação. Eu encontrei uma ampla biblioteca lá, sabe? Então eu me debrucei sobre livros a respeito de batismo no Espírito Santo. Livros sobre os carismas. Eu cito alguns que eu recomendo a quem estiver nos assistindo, né? E você tem dúvidas com relação à catolicidade da experiência carismática. Boa. Busca esses livros. Para além da instituição RCC. Exato. Movimento carismático dentro da igreja, né? Exato. Eu acho que é, cara, muito importante o ponto que você está fazendo, né? Quando eu falo renovação carismática, eu estou me referindo a aquilo que o Papa Francisco chamou de corrente de graça. Ele chamou de corrente de graça recordando Cardeal Swenens, recordando, né, falas anteriores. Uma corrente de graça. Correntes de graça permearam o corpo místico de Cristo ao longo de todos os séculos, né? Você tem, por exemplo, quando a igreja, depois do Edito de Milão e depois de Teodósio, a igreja passa a ser religião oficial, houve um esfriamento. E uma corrente de graça perpassou a igreja, de modo que muitas pessoas se sentiram impelidas ao deserto. E lá, homens e mulheres vivendo uma vida de radicalidade, começou desta corrente de graça, né? Surgiram, e a corrente de graça sempre vai fazer isso aqui. Ela vai trazer um vinho novo e ela vai permear as realidades existentes para renová-las. Então, qual foi o vinho novo? O vinho novo foi a vida monástica. O que a vida monástica fez? Permeou as realidades existentes. Por exemplo, Santo Ambrósio, bispo de Milão, ele não foi para o deserto, mas a espiritualidade dele foi tocada profundamente por Santo Antão, por São Pacômio, por aqueles que foram ao deserto. Santo Atanásio levou a vida de Santo Antão para todo mundo e aquilo tocou a vida, né? A vida de toda a igreja. Um segundo momento de crise, quando a igreja passa a ser senhora de terras e de bens, um sopro, uma corrente de graça vem sobre a igreja, um mover
que a gente chama de mover mendicante. E aí vem Francisco de Assis, e aí vem Domingos de Gusmão, e aí vem Felipe, o Nolasco dos Mercedários, que esse é o primeiro nome dele. São Bernardo de Claraval dentro de Cister. E aí surge o quê? As novas realidades, os franciscanos, os dominicanos e assim por diante, e eles permeiam as realidades existentes. Então, porque é isso que as correntes de graça fazem, né? Então, isso foi acontecendo ao longo de toda a história. Nós podíamos citar vários moveres desse, mas vamos dizer o que aconteceu no século XX. No século XX, houve uma corrente de graça que permeou o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira manifestação que nós tivemos que nós temos ciência que foi um marco, aconteceu com os jovens do Cursilho de Cristandade. Então, assim, o que aconteceu em Duquesne, em 1967, jovens cursilistas fizeram uma experiência do Espírito. E em 67 ainda organizaram a primeira conferência sobre renovação carismática. Não nasceu em 67 uma realidade eclesial. Em 67 aconteceu uma experiência com o Cursilho. É depois disso que vai surgir a primeira expressão, que é a comunidade Palavra de Deus, Word of God. Depois a comunidade People of Praise. E das duas comunidades começam a criar-se alguns serviços, International Charismatic Office, o escritório internacional, um outro escritório para organizar as conferências em Notre Dame, um terceiro serviço para revista, e disso nasce um National Service Committee, um Comitê Nacional de Serviços, que aí sim dá origem a RCC nos Estados Unidos. É bom você só entrando aí no que você está dizendo, porque eu queria que você colocasse isso é só uma coincidência, o fato do concílio estar ligado à mesma data das primeiras experiências, ou não? Você acredita que o concílio ele também faz parte dessa corrente de graça para esse novo? Eu diria que o concílio é o grande toque de renovação que o Espírito fez para a igreja. E que a renovação é uma das manifestações, uma das manifestações da ampla renovação que o concílio... Que havia esse pedido, né, da abertura para as portas para que o Espírito Santo agisse, né? Porque o grito do concílio, a proposta do concílio, isso está dito pelo próprio São João 23, não é dogmático. O que eles querem é que o mundo que está indiferente com a igreja para este mundo moderno está sendo irrelevante e insignificante. E a igreja, que é sacramento de salvação dessas pessoas, diz: nós precisamos fazer com que o evangelho chegue nessas pessoas. Então existe um desejo de manter a doutrina de 2000 anos e renovar o modo como nós transmitimos essa fé. Perfeito. E podem querer macular, mas os frutos, eles falam por si, né, cara? Porque eu acho interessante ter essa data tão ligada. Que é muito interessante, porque se clama ali no concílio, algo tão importante, a igreja, a voz da igreja, e algo que está em outro polo ali. Acontece, ele surge, né? Exato. Não é? Sem o Concílio Vaticano II, é inconcebível. Nós não teríamos renovação sem o concílio. Porque é o concílio que dá os pressupostos. Porque, vamos lá, se nós formos tecnicamente definir renovação carismática, o que é renovação carismática? Renovação carismática é a acolhida de pressupostos do movimento pentecostal que são reconhecidos pelo magistério como parte do patrimônio comum. Ou seja, vamos lá, pra quem boiou. Ou seja, a igreja, como mãe e mestra, tem a capacidade de olhar para aquele movimento pentecostal que começou a entrar nas igrejas históricas a partir de 1959, começou a ser acolhido, e ela começa a perceber elementos
daquela experiência como condizentes com o patrimônio. A totalidade? Não. Mas alguns elementos. Quais elementos? Quais elementos? O que eles chamam, por exemplo, de batismo no Espírito Santo. A igreja começou a perceber que aquilo que eles descreviam com todos os defeitos da teologia, né, deles, defeitos para nós enquanto católicos, enfim, todos os defeitos da teologia deles, ok? A igreja começou a olhar para aquilo e falar assim, olha, o que eles estão dizendo que é o batismo no Espírito Santo e os frutos que eles dizem que se gera é, por exemplo, o que a gente lê como frutos esperados de quem termina o catecumenato no rito de iniciação cristã. Uma grande mudança de mentalidade, uma profunda mudança de mentalidade, uma fé viva, a percepção de que existe uma vida nova. Isso, inclusive, é condição para que a pessoa possa ser conduzida na vigília pascal ao batismo. Então, assim, percebe-se na descrição e no testemunho de muitos que aquilo que eles estão chamando de batismo do Espírito Santo é, de fato, aquilo que o apóstolo Paulo descreve na carta aos Romanos como fruto de quem ouve o evangelho. Né? Quem ouve o evangelho, né? Fides ex audito, quem ouve a pregação do evangelho tem essa experiência de profunda transformação e já começa ali uma graça preveniente, vamos usar o termo de Santo Agostinho, que vai preparando essa pessoa, vai manifestando sua graça e conduzindo ela para o selo sacramental e batismal. É o que nós vemos na casa de Cornélio. Não eram eles batizados sacramentalmente, mas estava Pedro ainda a falar e o Espírito se derrama sobre eles. E o coitado do Pedro fica até encabulado. Como é que pode um negócio desse acontecer? Como é que nós vamos negar a água do batismo para eles? Né? Então, assim, a igreja percebe nas escrituras e percebe na sua tradição que é necessário purificar o conceito. Nós não estamos falando de rebatismo, nós não estamos falando de uma realidade desligada dos sacramentos. Nós temos a maturidade de perceber que existe uma profunda conexão, que uma realidade reclama a outra, e é assim que nós acolhemos dentro do nosso magistério. Os carismas, nós conseguimos perceber que eles estão presentes nas escrituras, que eles estão presentes na tradição. É só você ler, por exemplo, a Cidade de Deus de Santo Agostinho e você vai ver os carismas sendo descritos por Santo Agostinho de modo gritante. Não, o apóstolo Paulo chega, né, e pergunta, vocês já foram batizados no Espírito Santo, né, para os discípulos, né, que estavam lá de Éfeso. Aí ele fala, mas nunca ouvimos falar. Então receba, então. Então receba. É a necessidade. Entendeu? Agora, assim, e Jesus já tinha alertado isso quando ele conversa, né, com Nicodemo, ele fala assim, o Espírito é assim. Ninguém sabe de onde vem, pra onde vai, na hora que ele vem, ele faz o que ele quiser, ninguém pode controlar, não. Exatamente. Agora, assim, a gente se acostumou a, por exemplo, perceber a ausência dessas realidades e achar comum. Então, por exemplo, um grupo que se diz católico, que tem uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, tá ali há muito tempo se reunindo, não vê o Espírito Santo se mover da forma que a gente vê na Sagrada Escritura e achar isso normal. Eu acho no mínimo estranho. E assim, quando ainda mais se trata de um grupo carismático, que fala assim, somos um grupo carismático, que há muito tempo a gente não vê a ação dos dons carismáticos e a vida que segue, ninguém toma iniciativa nenhuma pra nada. Exato. E aí, em todos os momentos de crise, as pessoas que Deus usa são inconformados, que passam a enxergar fora da caixinha, e todo mundo estava acostumado a viver o catolicismo daquele jeito, até que alguém começa, pelo Espírito, a profetizar. A romper, Todo mundo estava acostumado a viver aquela fé católica que se tinha ali na época de Teodósio, até que o Espírito de Deus incomoda Antão, Pacômio e os irmãos. Todo mundo estava acostumado com uma igreja rica, com clérigos ricos, até que Deus incomoda Francisco de Assis. E assim vai. Então, é sempre assim, né? Mais pra frente um pouquinho, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, né? São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola. Fica incomodado com a situação e parece improvável, né? Que vai dar em alguma coisa. Francisco tomar atitude, parece alguém improvável ali, né? Aí, só pra gente não perder o fio da meada também. Então, aí foi essa construção espiritual e intelectual tua
que desemborcou no que hoje é a Sobral de Pedra. Porque a gente pode olhar assim falando, o Fernando teve uma inspiração de uns dias pra trás, não, mas tudo isso compôs Tem uma história, né? a inspiração que você teve, né? Então, a leitura lá no Escritório Nacional, trabalhando, lendo essas coisas e vendo como a Igreja Católica acolheu esses elementos, reconhecendo-os dentro do seu patrimônio, dentro do seu depósito da fé, e isso possibilitou a renovação carismática, eu percebi isso e percebi que de Paulo VI, naquela época, até Bento XVI, né? Todos os papas tinham sido profundamente favoráveis. Eu percebi os frutos das maiores expressões carismáticas que haviam surgido, né? Assim, os pronunciamentos das conferências episcopais no mundo é gigantesco, é avassalador, assim, a acolhida que a renovação recebeu, né? Exortada, corrigida e sempre humilde, sempre acolhendo, sempre, sabe? Então, assim, e até chegar ali em 1999, quando o Papa João Paulo II escreve uma carta aos movimentos eclesiais e fala para eles assim: eu vejo que vocês já atingiram a maturidade espiritual, né? Depois de mais de, assim, quase 40 anos de movimento. É muito bonito ouvir isso, né, de João Paulo II. Mas então, essas coisas todas foram me cativando. E só que ainda eu queria ver, eu não via ainda, vamos colocar assim, a experiência de um catolicismo, de um zelo litúrgico, e a experiência carismática, sabe, em perfeita harmonia. Eu via, assim, grupos, quando eram carismáticos, eram muitas vezes, assim, deficientes na sua formação, e os grupos que eram, né, que tinham zelo por essas realidades, eram refratários à experiência carismática, com raríssimas exceções. Aí, em 2015, eu tive a graça de ir para Steubenville, em Ohio, para participar de uma conferência lá na Universidade Franciscana de Steubenville. Eu fiquei uma semana, quem me acolheu na casa dele foi o Scott Hahn. Então eu fiquei na casa do Scott e eu comecei a andar pelo campus. E ali, eu vou descrever a experiência para vocês. De repente eu chegava para a missa e eu olhava, não, isso aqui é um grupo tradicionalista. Daqui a pouco eu saía da missa e olhava numa sala e tinha um grupo de oração carismática acontecendo. São carismáticos. É numa faculdade? Uma universidade. Universidade Franciscana de Steubenville. Scott Hahn dá aula lá desde a década de 90. Ah, tá. Aí você ficou hospedado e você teve a oportunidade de estar andando lá. Eu fiquei uma semana lá. Ah, entendi. E no final de semana eu participei da conferência Defendendo a Fé, que é organizada pelo Scott Hahn. E aí, assim, eu vi os professores ensinando, e eu vi que os caras ensinavam com fogo. Eu falei, esses caras são carismáticos. E aí, daqui a pouco, eu via o modo como os alunos se portavam, o silêncio na adoração eucarística, na porciúncula que tem lá, são tradicionalistas. E eu ficava nessa, até que eu simplesmente falei assim, eles são simplesmente católicos. Bom, perfeito, hein? Apenas católicos, verdadeiramente católicos. Eu enxerguei ali, meus irmãos, assim, eu falei assim, isso aqui é uma profecia para a igreja. Aí eu comecei a estudar como é que isso aqui surgiu. Aí eu conheci a vida de um homem, de um frei chamado Michael Skellen, um advogado formado em Harvard, que foi batizado no Espírito Santo, teve a sua vida transformada, abandonou a carreira, entrou para a congregação, né, a terceira ordem regular dos franciscanos, se tornou sacerdote. E foi um dos pioneiros do início da renovação carismática nos Estados Unidos. A congregação, meio que assustada com o ímpeto dele, mandou ele para o raio que o parta. O raio que o parta era Steubenville, porque a universidade estava declarando bancarrota. Falou assim, vamos enterrar esse cara lá, ele tem capacidade, vamos deixar ele lá, ele vai gastar muito tempo para reerguer aquilo lá, se conseguir, e ele fica lá ocupado. O que aconteceu foi que ele chegou lá
e Steubenville, em pouco tempo, se tornou o maior centro carismático Meu dos Deus Estados do céu. Unidos. E ele chamou todo mundo, né? A equipe falou assim, olha, alguns me perguntaram qual é o meu plano, qual é a minha gestão de crise. E a minha resposta é que o Senhor Jesus seja o centro de cada aspecto deste lugar. Olha só. E ele começou a fazer isso. As pessoas foram sendo baseadas no Espírito Santo e a universidade se tornou o colosso que ela é. Olha só, que da hora. Né? E aí, Michael Scallon, desde o início, foi profundamente marcado pela ortodoxia da fé e pelo dinamismo do Espírito. Então isso te influenciou demais. Foi aqui. O Sobre a Rocha de Pedro nasceu depois que eu vi Steubenville. Eu não tenho dúvida. Foi Olha ali. só, cara. Foi ali. Porque quando eu vi aquilo, e eu conheci o Michael Scallon, e aí a frase que a gente repetiu durante toda a conferência, ortodoxia dinâmica, Sim. é dele, ele falou. Algumas pessoas começaram a falar assim, mas que é meio absurdo falar de ortodoxia dinâmica, porque a palavra dinâmica dá uma noção de mudança. De movimento, né? E a fé é algo sólido e firme e que... Imutável, vamos dizer assim. Não sei. Firme e sólido, com vida. Sim, com que é o vida, próprio né? dinamismo, né? Exatamente. Então, Organismo vivo, né? duas acepções importantes. Primeiro, que a palavra dinâmica aqui vem de dinamismo enquanto força. Então, nós estamos falando de uma ortodoxia Vitalidade, né? com a vitalidade e com a força do Espírito. Perfeito. Mas não somente isso. Nós estamos também da nossa doutrina o fato de que, embora nós tenhamos os dogmas e a revelação findou com a morte do último apóstolo, a compreensão é progressiva. Se desenvolve, né? Se desenvolve. Então ela é dinâmica no sentido de que Sim. a compreensão dela se desenvolve. Uma ortodoxia que não é dinâmica é uma ortodoxia morta. E a ortodoxia morta, ela mata, inclusive. Né? E prova disso é que se assim fosse um negócio fechado, todos os dogmas que hoje a igreja tem teriam sido proclamados antes do apóstolo João morrer. Claro. Não teria necessidade de concílio para definir. Definir o dogma depois. Exatamente. A gente vai crescendo na nossa compreensão e vai melhor entendendo, né? Perfeito. Então, assim, aqui foi o DNA, tá? Aí, em 2023, mais precisamente no dia 11 de agosto de 2023, eu estava na clínica com meu filho, com o Rafa. E aí, enquanto ele estava em terapia, eu estava muito chateado. Porque, assim, qual foi o meu caminho até ali? Eu até coloquei aqui. Eu comecei em 2019, eu comecei a trabalhar com cursos e congressos na modalidade online. Certo. E eu organizei em 2019, junto com o professor Marcos Volcan, nós organizamos o congresso... Eu não sei se foi agora 2019, foi um pouquinho antes, mas enfim, nós organizamos o congresso para comemorar os 50 anos da renovação no mundo todo. E nós fizemos o congresso da Casa de Retiros, onde aconteceu o final de semana de Duquesne, né? A Arca e a Pomba, The Ark and the Dove. Eu e ele fizemos essa organização. Raniero Cantalamessa pregou, Prado Flores pregou, Nossa. Martim Valverde pregou. Nós juntamos irmãos do mundo inteiro e colocamos tudo dentro de uma plataforma. Aqui no Brasil, os que pregaram foi Padre Douglas Pinheiro e Padre José Eduardo. Que da hora. Nossa, e Prado Flores, ele tem uma contribuição imensa de inscritos, né? Nossa, ele é um colosso, esse homem. E aí, assim, então eu comecei a trabalhar com isso. Comecei a fazer isso, porque eu sempre fui da área de formação, é o que arde no meu coração, é o meu chamado no ministério, então comecei a fazer isso. Em 2020, eu visitei pela primeira vez o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, em Santo Amaro. E ao visitá-los, eu me aproximei ali dos dirigentes e tudo, conversei com o professor Marcos Volcan, conversei com o padre Bruno do Espírito Santo, que estava lá em Roma ainda. Vem aqui o padre Bruno. E eu senti a urgência, o desejo de que nós fizéssemos um congresso de patrística. Aí eu partilhei com o Volcan falou, vamos embora. Aí eu falei com o padre Bruno, porque ele é o doutor em patrística, e o padre Bruno amou a ideia. E aí nós começamos nós chamamos mais de 40
40 professores. E aí nós fizemos, cara, fizemos esse congresso. Mais de 30 mil pessoas vieram participar. Ele aconteceu, peguei a data aqui, de 27 a 31 de julho de 2020. Nós fizemos esse congresso. Mais de 30 mil pessoas participaram. Foi um negócio extraordinário. E, assim, a gente fez com esse DNA, Ortodoxia Dinâmica. Nós fizemos os padres da igreja sobre a Eucaristia, sobre o sacramento, sobre toda a vida católica e sobre os carismas e sobre o batismo no Espírito Santo. Já estava ali. O DNA já estava ali. Uhum. Depois, nós fizemos um segundo congresso, que foi o congresso de tomismo. Porque qual era o meu sonho? O meu sonho era poder ver gente batizada no Espírito Santo e que conhecesse os padres da igreja, que falasse de Santo Tomás, e que, sabe, e que as duas coisas estivessem juntas, sabe, que não fossem separados, que não fosse um conhecimento de uma elite tradicional, sabe, uma gnose de grupos, né? Nós detemos um conhecimento que a ralé não detém. Então, assim, meu desejo era, cara, eu quero popularizar isso aqui. E aí, nós juntamos 20 mil pessoas no Congresso de Tomismo. Isso em 2021. Depois, nós fizemos aí sim um Congresso de Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. E isso aconteceu ainda em 2021, de 24 a 31 de maio. Depois, nós fizemos um Congresso de Nova Evangelização em 2022. Né? E tudo isso era a Ítalo, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, a Digital Fides, que é a prestadora de serviços que o professor Marcos Volcan criou para isso. E eu tinha, na época, um projeto chamado Kyrios. Então, nós nos juntávamos e fazíamos essas coisas. O que nasceu disso? Né? Pra vocês terem uma ideia, eu anotei aqui. Nasceu disso. Até hoje, se você entrar na Ítalo, você acha isso aí, tá? Uma especialização em pneumatologia. Tá até hoje lá. Você pode fazer uma especialização de 2 anos. Olha só. Ok? Tá lá. Carismáticos, não carismáticos. Tá lá, gente. Estudar sobre o Espírito Santo. Uma pós-graduação, uma especialização coisa, legal, no Espírito. Ok? Eu tive a graça de montar o conteúdo programático dessa especialização. Depois nós fizemos um curso de extensão em patrística. Que o padre Bruno do Espírito Santo gravou. Não é qualquer coisa. Maravilha. É um doutor em patrística, ele fez um curso de extensão. Tá hoje, pode entrar no site da Ítalo agora. Eu no site do Sobre a Rocha de Pedro, tem até um QR Code que a gente tem aí. Não sei se dá para colocar na tela. Se você for agora aí no QR Code, você vai achar os links disso que eu tô falando. Boa. Então, curso de extensão em patrística, o curso de especialização em pneumatologia. Então, surgiu dos congressos e estão agora até hoje aí. Tá? Depois surgiu um curso de introdução à Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. O padre Antony Queiroz. Tá na tela aí. Esse QR Code aí. Tá? Só mirar que você vai achar essas coisas todas. Tudo isso aí tem certificação da Ítalo. Tá? Então, tudo isso eu comecei a fazer essas coisas em parceria com a Ítalo. Aí, o que surgiu disso? Eu simplesmente falei assim, olha, no dia 11 de agosto, liguei para um amigo meu, Renan Augusto. E comecei a conversar com o Renan. E aí o Renan... Eu falei assim, Renan, eu quero começar algo, você me ajuda? Eu quero criar um portal, eu quero começar a colocar esse conteúdo, eu quero fazer isso aqui com esse DNA, com essa característica. E aí eu tava falando alguma coisa do Kyrios, né? E o Renan falou para mim assim, Fernando, eu não acho que o nome é esse. Eu acho que o nome é o nome que você carrega desde 2007, o blog que você criou. Se chama Sobre a Rocha de Pedro. Esse é o nome. O Renan me falou. É importante ter irmãos, né? E eu toco ali e falo. E aí caiu no meu coração. Eu falei, cara, você tem razão. Renan, você me ajuda? Vamos fazer o Sobre a Rocha de Pedro? Eu falei, vamos. Aí eu falei assim, mas eu quero uma confirmação de que Deus quer isso aqui. Eu quero começar isso aqui com um grande evento. Quero montar uma conferência. E quem tem que vir para essa conferência é o Scott Hahn.
Só que eu estava tentando há anos trazer o Scott Hahn ao Brasil. Eu trouxe ele junto com o professor Felipe Aquino em 2014. Eu dei os Nossa, tinha contatos. tempo já. Dei os contatos, o professor Felipe fez contato e ele veio, ele pregou na Canção Nova, um acampamento mariano em 2014. Depois daquilo ele não voltou mais ao Brasil, Olha, velho. não voltou. Eu fui para lá em 2015, e a gente conversou e tudo, e eu tentando. Aí eu falei, eu aceito que é de Deus isso aqui, se Scott Hahn disser, eu vou. E aí o que eu fiz? Eu tinha acabado de conhecer... Você mesmo fez contato? E eu mesmo fiz o contato. Ligou pro telefone pessoal dele. Não, eu fiz o caminho, Tá. caminho ordinário mesmo, sabe? Olha, eu fiz assim, cara, foi um passo de fé mesmo, porque eu já tinha tentado tantas vezes, por tantos meios. Eu vou contar com detalhe essa história, porque aí o que aconteceu? Eu tinha caído em grande amor naquele exato mês de agosto pela devoção de Nossa Senhora das Lágrimas. E era uma devoção que quando eu escutei pela primeira vez, eu quis distância. Sabe por quê? Porque ela começou a se tornar conhecida no Brasil num contexto político. Entendeu? E aquilo me... Não. Eu falei, eu quero distância disso. Já causou uma aversão. Aí, um dia, eu vi a aula que o professor Rafael Tonon ministrou. E aquilo foi avassalador para mim. E aconteceu ali em Campinas, eu moro ali, poxa, do lado. E eu comecei a rezar a Coroa das Lágrimas, eu pegava meu carro e eu parava em frente ao convento onde Nossa Senhora apareceu e ficava ali, cara, rezando. E eu comecei a pedir pelas lágrimas de Nossa Senhora a Jesus que ela tocasse o coração de Scott Hahn e Scott Hahn eu pudesse vir. Nossa, velho. Recebi a primeira resposta. Scott Hahn falou, não vou. Não tenho agenda. Aí eu pensei, poxa, então acho que não é, né? Não é, e tá bom. Aí eu rezei a Coroa das Lágrimas e me veio uma ousadia. Aí eu respondi o e-mail dizendo assim, olha, Scott, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um filho de Nossa Senhora e tudo que ela quer, ela consegue. Então, se ela quiser, você vai conseguir um espaço, você vai vir. Cara, 2 dias depois ele me respondeu me dando a data de maio. Que era a data de Pentecostes. Também. Pentecostes. Sobre a Rosa de Pedro aconteceu na festividade de Pentecostes. Né? Tudo isso para mim é muito significativo. Sem dúvida. Aí quando eu consegui o Scott Hahn, eu entrei em contato com o Ralph Martin, que é o pioneiro da renovação por excelência. Ele vem antes do final de semana de Duque. Aí você ficou ousado, né? Não, falei dessa... Cresceu. eu tinha certeza que com o Scott dizendo eu venho, credibilidade, né? todo mundo viria. E foi o que aconteceu. De fato. Então o Ralph e o Scott falando, então, a gente vem. Então eu tinha os dois. O padre José Eduardo e o padre Douglas Pinheiro, graças a Deus, eles vão comigo sempre. Graças a Deus. Então aí anunciamos os 4 nomes, foram os primeiros. Aí começamos a conseguir mais gente. Aí chamamos o professor Eduardo Faria. Aí chamamos o professor Vitor Salles. O professor Eduardo Farias, ele é diferenciado, assim. O cara é muito humilde, muito humano. Foi interessante porque ele assumiu um outro papel quando chegou lá, mediante a circunstância, não foi? Foi, a gente teve... Vamos falar rasgado. A gente tornou intérprete, foi muito legal. A gente estava com dificuldades com a questão da tradução simultânea e ele fez ali a tradução consecutiva. Ele abraçou mesmo o negócio dele. Foi demais, mano. Maravilhoso. E aí, assim, aí começaram a vir os demais. Aí nós conseguimos o padre José Augusto, que pra mim foi um sonho. Só mais uma coisa. E foi interessante, sabe o quê? Que na hora que tava acontecendo, todo mundo olhou que eram 2 ex-presbiterianos. Exato. Foi muito interessante, pô. Exato. Pastores, entendeu? Os dois. Interessante. Aí um pregando em inglês e o outro traduzindo lá. Olha só, isso também é significativo, né? Muito significativo. Os dois, ex-pastores presbiterianos, os dois. Então, assim, aí veio o padre José Augusto, para mim foi muito importante. Eu escrevi ao padre Wagner, falei assim, padre, eu preciso que o carisma do padre Jonas esteja aqui. Eu preciso. Porque ele foi o grande profeta da experiência do batismo no Espírito. Né? Ele precisa estar aqui.
Padre Eduardo, o homem que trouxe, o Padre Eduardo, o homem que organizou os serviços, né? Que pregou também muito pelo Brasil. Mas o Padre Jonas, o próprio Padre Eduardo fala isso. O Padre Jonas foi uma voz potente de alcance, né? Um carisma profético. Uma coisa assim, né? E então assim, eu falei, eu preciso. E Deus me deu a graça de trazer o primeiro sacerdote que a comunidade ordenou, né? Que foi Padre José Augusto. Foi o primeiro, não sabia não. Padre José Augusto. Então ele veio. E foi maravilhoso, né? Ele fez o cenáculo para nós todo. Foi uma coisa extraordinária. E por último, nós tivemos a confirmação de que estaria conosco Padre Paulo Ricardo, né? Por causa do Scott Hahn, são amigos e tudo. O professor Felipe Aquino veio. E para mim foi um presentaço através do Rogério, da Peregrina Brasil. Nós conseguimos o Eugênio Jorge. Era uma tropa de elite mesmo, né? Foi um negócio. Regaço, velho. E aí nós montamos aquele evento todo, né? E assim, no meu coração, do jeito que as coisas estavam andando, foi tudo maravilhoso. Quem abraçou comigo desde o início foi a equipe da minha biblioteca católica, Lumine, né? Eles vieram assim, eles foram os grandes parceiros. Eles apostaram comigo. E foram eles que foram atrás do Padre Paulo, inclusive a iniciativa foi deles, né? E aí o Padre Paulo vendo tudo, ele falou, eu vou. Então fiquei muito feliz. Eu não tive sequer a ousadia de tentar, porque eu sabia, né, que era muito difícil. É mais fácil o Scott Hahn do que o Padre Paulo. De verdade. Mas então assim, aí as coisas se configuram. Só que aí, e aqui começa, né? Acho que eu quero muito tocar nesses assuntos. Quando tava tudo bem. Quando, lá por março, surgiu o rostinho do Padre Paulo Ricardo no cartaz, meu amigo. Aí a coisa deu a coisa ficou tensa, né? Porque assim... O caldo engrossou. O caldo deu uma engrossada. Porque aí... começaram a tomar, o que é esse negócio de Sobre a Rocha de Pedro? O que é Sobre a Rocha de Pedro? Então, assim, eu trouxe anotado porque eu não quero falar besteira. Cara, nós surgimos no dia 11 de agosto, aquela ligação com o Renan, dia de Santa Clara. Surgiu assim, não tinha nada público, né? Não. Aí nós conversamos, vamos fazer. Eu fiz as orações da Coroa das Lágrimas, teve essa... Em setembro, o Scott Hahn confirmou, eu vou. Aí assim, ó, no dia 11 de setembro, eu escrevi uma carta pro Fernandinho, lá da Ítalo, Fernando Rocha, perguntando se havia disponibilidade, tá? Para isso. E no dia 2 de outubro, eu escrevi pro chanceler, comunicando ele que eu tinha feito esse contato com o Fernando e tal... e que ia fazer o evento, tá? Também no dia 2 de outubro, eu, recebendo um sinal positivo do Fernandinho, eu submeti o projeto a Dom José Negri, que é o bispo ali de Santo Amaro. No dia 22 de novembro, eu fui ter uma conversa pessoal com o Dom José Negri. Não só eu. Frei Diego Santana, que é o pároco Carmelitas, lá da paróquia lá dentro do centro universitário, né? Exato. Do Beato Carlo Acutis, que já vai ser canonizado, né? E Padre Douglas Pinheiro. Porque o Padre Douglas foi a pessoa que eu chamei para ser o assistente eclesiástico. Pensei em um sacerdote, ok? Que me conhece e me acompanha há anos, com firme, boa formação teológica, uma vida pastoral ativa, um pároco, uma vida, né, ilibada, um homem bom. Então pensei, Padre Douglas Pinheiro, e porque ele também tem exatamente essas características, né, de fidelidade, de conservação da fé, liturgia, e profundamente carismático. Então, assim, pensamos, temos comunhão nisso, chamei Padre Douglas para ser o que ia me ajudar nessa empreitada. Fomos os três, fomos muito bem recebidos por Dom José, que ali nos deu visto bom, falando assim, vai ser uma alegria, muito bom, pode tocar, pode fazer a conferência.
e pedi a ele, né, se ele podia estar. Ele falou que ia estar conosco, ia ver qual dos dias. Perfeito. Então confirmamos isso no dia 22 de novembro. Depois da audiência, no dia 22, tendo confirmado com o ordinário do lugar, porque é assim que a gente tem que fazer. Então, o ordinário de lugar falou que vai ter aqui que a gente e nós íamos começar a divulgação do evento. Até aqui estava tudo de bastidor, tá? Com a confirmação do bispo. Aí o que nós fizemos? No dia 22, manifestando então o desejo de comunhão com a igreja local e percebendo percebendo que nós estávamos sendo alvos da solicitude pastoral dele, a gente escreveu uma carta para o cardeal de São Paulo, para Dom Odilo Scherer, no dia 24 de novembro de 2024, 2 dias depois daquela reunião. Não apenas com o desejo de apresentar o que era o Sobre a Rocha de Pedro, mas nós queríamos que ele se fizesse presente, que seria uma grande honra para nós, tá? Aí, no dia 28 de novembro, a nossa carta foi respondida, tá, pela Casa Arquiepiscopal, comunicando da impossibilidade da presença dele, mas que nos desejava, né, com bons votos de que fosse tudo muito bem. Então a gente acusou o recebimento disso logo em seguida, no dia 29, dizendo para ele, olha, se for possível, são 4 dias, se o senhor puder dar uma passadinha aqui, a gente vai ficar muito feliz, tá? Então fizemos isso. Na mesma ocasião, eu convidei Dom Ricardo Ruepers, o secretário-geral da CNBB. Eu expressei a ele, nós gostaríamos muito de expressar o nosso grande desejo de comunhão e serviço à Conferência dos Bispos do Brasil. Nós queremos dizer que, a despeito do que muitos chamam a CNBB de uma agremiação ou de um partido político. Eu falo assim, vocês são o colegiado dos sucessores dos apóstolos. E nós professamos isso e nós gostaríamos muito que o senhor pudesse se fazer presente. A gente não conseguiu, né? A gente não obteve resposta, mas a gente fez isso, o nosso gesto, né? Aí, no dia 15 de abril de 2024, eu me comuniquei novamente por e-mail com o Dom José Negri para verificar se estava tudo certo com relação à presença dele na conferência. E aí ele me respondeu, né, no mesmo dia, avisando da impossibilidade dele de estar presente, porque ele não ia poder estar conosco. Mas ele falou, olha, o Frei Diego Santana vai ser meu delegado, ele me representa. Então, tanto é que vocês lembram, quem abriu a conferência foi o Frei Diego, em nome de Dom José Negri. Assim ele começa. Em nome de Dom José Negri, eu quero acolher a todos, tal. Então ele foi como delegado, né, de Dom José Negri. Inclusive nós temos um vídeo no canal do Sobre a Rocha de Pedro, dessa fala do Frei, tá? E por último também, eu ressalto que o Dom Carlos Lema, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, soube da conferência, motivado pela presença do Scott Ramp, que é um supernumerário do Opus Dei, ele, a vida toda, né, da obra, esteve lá e falou espontaneamente. Nós temos isso também no nosso canal. Aqui nós começamos a perceber em abril os impasses. Nós começamos a perceber que havia algumas tensões acontecendo. Né? Eu vou comentar o que está aqui. Talvez fique chato para você que está acompanhando, mas eu vou comentar o que está aqui e a gente vai interrompendo, tá? Ó, no início do mês de maio, enquanto eu visitei o campus para começar, início do mês de maio, a conferência era 15 dias depois. Eu fui lá para uma montagem da conferência e eu soube da existência de impasses. Ok? Então a Conferência Sobre a Rocha de Pedro tomou uma proporção que a gente não esperava, né? Talvez uma possível falha de comunicação pela qual, né, eu me antecedi a pedir desculpas, caso tivesse sido da minha parte, mas eu, sinceramente, nós não cometemos... Tamanha proporção, você fala do... E assim, vou colocar aqui, ó, pela qual nos antecedemos em pedir sinceras desculpas, caso tenha sido por nossa causa. Isso fez com que o cardeal, com que Dom Odilo, o arcebispo de São Paulo, não tivesse recebido as nossas comunicações do fim do ano passado, e quando perguntado pelos demais bispos a respeito do que seria o Sobre a Rocha de Pedro e essa conferência, ele
não tinha as informações tá. para poder referendar. Então, peraí, vocês escreveram a ele, mas pelo visto então não chegou. Nós escrevemos, nós recebemos resposta da Casa Arquiepiscopal. A assessoria dele, no caso, né? Mas alguma coisa aconteceu, porque quando ele estava reunido com os bispos e começou a coisa a fazer barulho, e ele não sabia o que era. Então, assim, aí veio o zelo dele de dizer assim, mas o que é isso? Que coisa é essa? Né? Quem são? E aí eu soube que isso estava acontecendo em maio. Entendeu? As portas já do evento. Então, assim, eu me apressei mais uma vez a escrever para ele. Então, no dia 6 de maio de 2024, eu fiz chegar uma nova carta na qual a gente reportava as comunicações anteriores. Nós falamos, né, mandamos carta, fizemos tal, e pedimos sinceras desculpas por toda e qualquer falha na nossa comunicação. E a gente reiterou o convite para que o cardeal nos visitasse em qualquer um dos dias. Tá? Dias depois, o próprio cardeal respondeu o e-mail do dia 6 de maio de 2024. E nessa resposta, eu vou ler aqui. Ó. O cardeal demonstrou que, por algum motivo, entendia que a conferência sobre a Rocha de Pedro estava sendo sediada na cidade de Jandira e nos perguntou o porquê de não termos, neste caso, avisado Dom João Bosco Barbosa, o bispo de Osasco. Houve aqui nas conversas, não nas nossas cartas, porque não estava muito claro, mas nas conversas, Dom Dilo acabou ouvindo que a gente estava fazendo uma conferência em Osasco e não tínhamos falado com Dom João. Mas não era isso. A gente Pulando E aí eu entendo o zelo dele, de dizer, opa, o que está acontecendo aqui? Que de fato corresponde a ele saber, né, de fato. Exato. Se condiz ou não. Exato. Então, assim, em resposta, mais uma vez eu pedi desculpa ao cardeal se na nossa comunicação tinha falhado alguma coisa, né? Ou não tivesse sido claro o suficiente quanto ao local. Então, eu falei, o local é o Teatro do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. Então, assim, a citação do nome de Dom João me pareceu, no caso, ter sido apenas um mal-entendido. Falei, não, Sim. Olha, não é lá, é aqui. Então, é com o Dom José Negri mesmo. Só que a gente soube que isso causou, né, causou um certo desconforto também para Dom João. Porque aí começaram a perguntar, e aí, Dom João, o que é isso? E o Dom João pobre não sabia de nada também. Por que te excluíram, Dom João, né? Tipo assim. Não, vai acontecer um negócio aí e você não sabe. E não sei mesmo. Ninguém me falou. Porque não era lá. Então eu entendo. E assim, aí, sabe, é importante trazer essas coisas, sabe? Só que assim, nós fizemos tudo corretamente. Eu estou mostrando para vocês passo a passo, né? Comunicamos com o ordinário do lugar, mandamos carta também, sabe? Carta, recepção das... Eu tenho tudo isso, tá? As cartas, as respostas, os e-mails, tudo isso. Tenho. Mas eu entendo o que estava acontecendo, né? E eu percebo o desconforto de Dom João, de, poxa, não tô sabendo de nada, vai que Jandira... Porque o padre Douglas é de Jandira e ele era o assistente, né? Mas era só isso, essa era a ligação. Ele era a pessoa que estava me ajudando. E eu tenho de verdade estima pelo Dom João. Eu tive com ele uma vez, eu e padre Eduardo Dougherty, porque ele presidia a comissão de famílias na CNBB, e a gente foi conversar sobre isso, nos recebeu super bem. Muitos padres de Osasco são apresentadores na Rede Século XXI. Então, assim, o relacionamento é fantástico. Sim. E ele sempre nos tratou muito bem. Então, eu falei, poxa, eu não quero estar mal com ele. Né? Uma pessoa que... Enfim. Aí, no e-mail, o cardeal me ofereceu a sua solicitude pastoral ao externar as suas preocupações com a laicidade do Sobre a Rocha de Pedro. Por quê? A primeira carta que eu escrevi, eu expliquei para ele o que era o Sobre a Rocha de Pedro. E eu falei para ele assim, olha, nós não somos uma realidade eclesial à qual as pessoas possam pertencer. Nós não estamos criando uma associação de fiéis. E nós não estamos, por causa disso, reclamando algum tipo de reconhecimento canônico. Não. O que nós temos aqui é vamos chamar, uma empresa de orientação católica. Assim como, por exemplo, as estações de televisão são. Né? Nenhuma TV pode, não sei se vocês tinham conhecimento disso, mas nenhuma TV pode ter o título católica. Elas são de orientação católica.
Para ser católico tem que ser uma realidade com reconhecimento diocesano. Entendi. Aí você pode pôr o nome católico, Entendi. né? Inclusive as novas comunidades, né? Muitas já usam o termo, né? Exato. Comunidade católica, mas Se tiver É. reconhecimento diocesano, pode. Que ainda não é Não, correto, né? Se não tiver o reconhecimento. Exato. Correto. teoricamente não poderia estar utilizando enquanto não tivesse o reconhecimento canônico, né? Exato. O E que seria assim, de fato uma rede católica seria a rede de comunicação do Vaticano. Que a gente É. fala assim, tem, né? Que é oficial, no sentido. ou a PASCOM, Sim, Aham. sim. Entendi. essas realidades ligadas aos bispos e à Santa Sé, Entendi. né? Ou reconhecidas. Entendi. Então, assim, então, nós somos de orientação católica. Por quê? Porque são nossos valores, né? É a nossa finalidade e assim por diante. Segundo, porque o que é o Sobre a Rocha de Pedro? É um polo online. Porque o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos pegando os cursos que eu já mencionei aqui, curso de pneumatologia, patrística, tomismo, tudo que nós fizemos na Ítalo, a filosofia e a teologia da Ítalo, e estávamos dispondo isso num ambiente online, Plataforma, é. sobre a Rocha de Pedro. E então, assim, todos os cursos, toda a formação, tudo que a gente estava oferecendo, vinha da onde? Da Ítalo, que é o quê? Um centro universitário católico que tem um bispo que cuida desse conteúdo, que zela pela catolicidade desse conteúdo. Portanto, nós não oferecíamos nenhum tipo de risco à catolicidade ou não seríamos em nenhum momento um magistério paralelo pelo simples fato de que nós não estamos produzindo nada por nós mesmos, nós estamos ecoando aquilo que vem desse centro universitário, que é católico. Segundo, a própria conferência estava acontecendo aonde? No campus da Ítalo, com permissão do bispo. Né? Então, assim, todos esses cuidados, né? Então, e aí, mas é interessante porque o que acontece é os bispos estão vendo o que está acontecendo. Qual é o alerta? O alerta deles é o seguinte: a comunhão da igreja, a unidade, o zelo pela verdade. E eles começam a inquirir. E eu tenho que dar satisfação. Então, mas tudo isso aconteceu na semana ali, cara. E aí eu comecei a buscá-los para dizer, olha, é isso daqui que está acontecendo. Nós estamos oferecendo isso, vai ser assim, tal. Deixa eu ver aqui. Então, assim, vamos lá. Compartilhou conosco o temor de que o Sobre a Rocha de Pedro viesse a se tornar mais um magistério paralelo, dentre os quais já... Era o receio do... entre os outros que já existem na igreja no Brasil. Eu agradeci com grande sinceridade por dedicar tempo e cuidado para conosco e para a iniciativa que a gente estava iniciando ali. Eu renovei o meu sincero desejo de não me tornar um magistério paralelo Sim. e servir em amor, em comunhão ao Santo Padre e aos demais sucessores dos apóstolos Então, no país. aí é bom então a gente perceber então esse cuidado que a organização da conferência teve para com a submissão ao magistério da igreja e acho que até reforçar, além das questões práticas e burocráticas que aconteceram, a importância de destacar isso hoje no momento atual da igreja. Exato. Aí depois a gente volta a falar um pouquinho mais aí dos acontecimentos da conferência. Vamos lá. Né? Porque é uma coisa que a gente até falava em off E sim. aqui, né? Por conta dessa polarização que aconteceu dentro da igreja, hoje eu acredito que pessoas que não estejam inseridas em nenhum lado e outro ficam meio que sem saber o que está acontecendo assim. De fato, que lado eu tenho que abraçar, se é que eu tenho que abraçar algum lado, Pra onde eu vou, né? para ser católico de verdade, né? Eu preciso, então, abraçar esse lado mais tradicional, que a gente talvez denominou aquele como tradicionalista, onde rejeita, por exemplo, a tal missa nova, que foi o nome que deram a ela, e abraçar uma missa de sempre, Sim. né? Ou não, ou devo continuar buscando uma outra coisa que não necessariamente é essa crescente desse movimento tradicionalista. Porque eu vejo que a conferência, né, e o centro de estudos, ele tem um papel importante em equalizar a questão aí. Exato. O que acontece? A grande verdade é essa, ou seja, qual é o público? Qual é vamos colocar assim, para quem o Sobre a Rocha de Pedro nasceu, na minha visão, tá? Na minha opinião, de um modo especial. Qual é o público, assim, qual é a emergência que eu sinto que faz com que isso seja propício para o tempo que nós estamos vivendo? Entre os dois extremos,
ou seja, grupos que se arvoram como custodiadores da verdadeira tradição, Certo. a ponto de assumir uma postura hostil com o magistério atual, hostil em relação ao Concílio Vaticano II, hostil em relação ao Novus Ordo, ao Ordinário Romano, né? E assim por diante. Você tem esse grupo, e você tem o grupo dos carismáticos, o grupo do pessoal progressista, e assim por diante. São distantes. Só que essa galera distante, isso aqui não resume o catolicismo. Existe uma multidão no meio, aqui, dentro dessa caixa de ressonância, dentro dessa confusão, ok? E dentro dessa caixa de ressonância, dentro dessa grande confusão, existem muitos homens e mulheres de boa vontade que estão buscando um grito de alívio para dizer, é isso daqui que é ser católico. E aí elas vão indo, sabe? E eu fui percebendo que muitos estavam, mesmo tendo feito a experiência carismática, mesmo sendo de novas comunidades, começaram a ir para uma linha de antiecumenismo, abandonando as manifestações próprias da oração carismática e assim por diante. A versão ao Concílio Vaticano II total, né? Exatamente. E também outros que nunca nem sequer se permitiram conhecer a renovação porque sempre viram ela como um negócio protestante. Já com preconceito. Exato. Então são dois grupinhos no meio da caixa de ressonância. O Sobre a Rosa de Pedro veio para eles. Entendeu? Então, para eles, fala assim, ó, você que nunca conheceu, nunca ouviu falar de renovação e não gosta, porque para você é uma loucura, nós queremos dizer que isso daqui emana da catolicidade da igreja. Você que é carismático e que está se apaixonando por coisas que estão fazendo você abandonar isso daqui, não é necessário. Você pode viver uma liturgia bem celebrada, sabe? Então, assim, para este grupo, nós queremos falar com essas pessoas, nós queremos prestar esse serviço, nós queremos falar, com as pessoas que estão se encantando, sabe? E só que muitas vezes no meio de uma confusão acabam se perdendo. Sim. Então existe uma confusão e a gente quer falar com essas pessoas. E aqui, uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar, ressaltar aqui, porque assim, às vezes o podcast acontece antes do podcast estar gravando, né? É o que a gente falava, que são coisas importantes a serem ditas. Porque assim, os extremos, eles sempre vão ser um problema, né? Então, vamos olhar para um lado... eu vou utilizar aqui o movimento carismático e esse movimento tradicional, mas tem tantas outras nuances aí que é difícil a gente nomear todas. Mas se você olhar para um extremo achando que ser carismático aberto aos dons é as loucuras que a gente vê de excessos e exageros, você está equivocado. E se você acha que ser católico conservando aquilo que a igreja sempre creu é esse extremo tradicionalista hostil a tudo que soe coisa do século atual ou do século passado, também é outro extremo. A questão é essa. Exato. Né? Você não vai ser mais católico ou mais piedoso buscando negar com aspereza a missa conforme é celebrada na maioria das paróquias, em virtude de querer participar só de missa tridentina. Porque é o que a gente falava, né? A estética comportamental de muitos que frequentam a missa tridentina não necessariamente é piedade, porque a gente vê a manifestação de uma ausência de caridade quando vai se referir, por exemplo, ao sumo pontífice. Exato. Agora, que fruto é esse que a frequência à missa tridentina está produzindo no coração de uma pessoa que se alegra quando o Papa morre, porque discorda de posicionamentos do Papa? Mas que sentido faz um negócio desse? Isso é inconcebível. Então não faz sentido. Não. Então, se é bonito a missa celebrada no rito tridentino, com canto latim e tudo mais, a prova maior de que isso de fato é uma coisa indispensável seria o fruto das pessoas que defendem ela. Fruto de quê? De santidade, de humildade, não olhar as pessoas de cima para baixo, mas reconhecer a beleza daquilo e demonstrar para o mundo através dos frutos de uma vida de fato transformada. Ou então não enxergar tudo isso como um mundo paralelo. Eles estão no erro e vamos tentar trazê-los para a verdade. Né? A igreja ela se encontra num ambiente de erro. Vamos trazer ele para cá. Tentar que a gente
coloque ele na igreja de verdade, que existe paralela, né? O mundo tá no engano e a gente tá... É tipo assim, ó, os cardeais, os bispos se reuniram em um concílio e botaram a igreja a perder. Agora, esse grupo aqui, vamos ser a solução. É tipo, tá tudo corrompido, né? É tudo corrompido. Então, o Espírito Santo não foi capaz, ficou de mãos atadas para agir em favor de seu povo por meio dos ministros devidamente ordenados por ele. Não foi capaz, o Espírito Santo foi de mãos atadas. Só que agora ele levantou aqui esse grupo X específico que vai resgatar a tradição quando o magistério da igreja, né, os bispos da igreja não conseguiram fazer. E, assim, e não colocar também, criar, como eu penso, de uma rivalidade, Uhum. né? Sei lá, eu pego um papo antigo e falo como se ele tivesse uma rivalidade com o B16, vamos colocar assim, né? Quando na verdade não existe essa rivalidade entre eles. Exato. Ou eu pego uma missa tridentina e coloco uma rivalidade de quem vai na tridentina e quem vai na missa pós Concílio Vaticano II. Que é uma rivalidade que não existe, Não mas existe. se cria. Se cria. É muito sutil. Inclusive E vai você- se criando. E tem a versão entre irmãos de uma coisa que só pode ter sido Satanás que criou um negócio desse. Porque se eu A divisão, né? frequentar a missa pós-Concílio Vaticano II, eu não tenho problema nenhum com a tridentina. As pessoas enxergarem isso, que é bela do mesmo modo. Você Claro. citou aí a Lumini, que ajudou vocês aí. Sim. Eles fizeram um documentário falando da missa tridentina que eu achei belo. Lindo. Que inclusive até padres ali do Mosteiro São Bento, que falando a respeito, pegaram diversos padres que falam a respeito e eu achei tão bonito. Né? E você vê que não tem um posicionamento de distanciar uma coisa da outra. Mas falava da beleza de ambas, assim. Quando o Papa Bento XVI escreveu Summorum Pontificum, qual era o que ele desejava, né, gente? Porque ele pega os dois ritos, o rito de Paulo VI e o rito de Pio V, né? E fala assim, ó, são duas facetas da mesma realidade, que é o rito romano, né? Então você tem o rito ordinário e o rito extraordinário. E Bento XVI facilita o acesso para o rito extraordinário, pensando o seguinte: a celebração do rito extraordinário vai edificar e vai, inclusive, fazer com que o rito ordinário seja melhor e mais solenemente celebrado. Então, assim, eles vão se penetrar mutuamente. E qual era o desejo dele? Ele era, isso em vários escritos dele, ele sempre foi contra ações revolucionárias de cima para baixo. Então Bento XVI queria que com isso essas realidades fossem acontecendo nas paróquias, nas comunidades, como um fermento que vai gerando essa beleza até um verdadeiro movimento litúrgico surgir, né? Como reforma da reforma, como Sim. ele, né, como ficou conhecido. E isso de fato aconteceu em muitos lugares. Nos Estados Unidos, nossa, em muitos lugares do mundo aconteceu isso. Houve uma edificação e o novo Zordo passou a ser celebrado com muito mais dignidade. Eu vou citar um lugar, ainda que, né, muitos não vão concordar comigo, Certo. mas eu vou citar. A Canção Nova. Se você pegar as missas celebradas na Canção Nova na década de 90 e você pegar as missas celebradas na Canção Nova agora, né, nos últimos poucos anos, você vai ver a diferença gritante. Gritante, né? Nos paramentos, na música, no altar. É uma solenidade, né? O modo como eles... É lindo de ver. Né? O pessoal pode reclamar ainda, continuam reclamando da questão da música, da questão disso, daquilo outro. Mas assim, veja como era na década de 90, veja agora. Isso tudo tem o dedo de Bento XVI. Entendeu? O Summorum Pontificum queria isto, ok? O que acontece? Acontece que aquilo que Bento XVI queria, que de modo orgânico, caridoso, pudesse acontecer, gerando essa mútua relação, começa a degringolar quando grupos dissidentes tornam o rito tridentino, o rito extraordinário, né? Ordinário, no caso, né? Um cavalo de Troia, um cavalo de batalha. Isso pelo mundo todo. Porque assim, E eu aí- penso que nunca deixou de ser celebrado. Nunca. E, Até hoje é. e até no começo não E é tinha lindo. essa... Não tinha, não. Teve um tempo que começou a ter
essa oposição. Né? Porque assim igual já se acontecia normalmente. É igual o né? Fernando tá falando. Esse grupo, dizendo que ama o rito, instrumentalizou ele como Exato. um cavalo de guerra mesmo. Cavalo de guerra, de batalha Foi. contra, né? Contra o magistério atual da igreja, É. gente. E aí o que acontece? Infelizmente, os bons acabam sofrendo pelos que estão fazendo besteira, né? Eu parto daquela máxima que o abuso não tolhe o uso, que é necessário lidar com esses abusos um a um, para que as pessoas que encontram no rito, né, no rito tridentino, um lar espiritual, que elas possam continuar contando com isso, né? E só que, infelizmente, com tudo que estava acontecendo, nós tivemos que receber um remédio amargo. Uhum. E Traditionis Custodes foi um remédio amargo, né? Agora, eu não estou na cadeira do Papa para enxergar tudo. Ele enxergou que era Mas necessário notavelmente existe prudência da parte dele ali, né? é necessário dar um remédio amargo. E foi isso que ele deu, né? Agora, quem é que causou isso? Os senhores vão me desculpar, mas os que estão reclamando foram a motivação do Papa. Uhum. Né? Os que estão fazendo todo o barulho, vocês motivaram o Papa. Vocês motivaram o Papa a prejudicar vocês mesmos. Exatamente. Agora o Papa Francisco morreu e começaram a utilizar muito uma frase, acho que São Vicente Leles, acho que eles usam muito agora, que é assim, alguns papas Deus nos dá, outros ele tolera inflige, e outros aflige. Aí, só que assim, eles pegam esse papa que supostamente Deus está usando para afligir a igreja e sentam a madeira no papa, quando na verdade tinha que sentar a madeira em si mesmo, porque No tá povo, afligindo, tá afligindo, por quê? Porque está merecendo ser afligido. Se o papa é o instrumento da aflição, de se afligir um povo, é porque o povo tá rebelde. O povo precisa, né? O povo precisa. Deus tá me dando remédio, eu tô xingando o remédio que Deus me deu pra curar uma enfermidade em mim. Assim, você chega a ser contraditório um negócio desse. Tá? Se Deus deu, como vocês dizem, né, um papa ruim pra afligir vocês, então o que a gente tá fazendo de errado? Que Deus vai precisar de mandar outro, e é outro papa pra nos afligir. E se é ele que manda, a gente agradece. Olha, gente, Pelo alerta. as pessoas não sabem, mas assim, na época, né, assim, tinha padres na Canção Nova celebrando o rito tridentino. Olha aí. No seminário. Tinha lá em Steubenville, tinha missa tridentina, né? E assim, em ambientes carismáticos. Uhum. Que coisa linda. Isso estava acontecendo. A própria missa que foi celebrada na conferência, mas não foi uma missa de rito tridentino, mas uma solenidade ali impecável. Que assim, sinceramente, você pode achar que eu tô falando besteira, não deixou nada a desejar. Nada. Em nada. Em nada, em absolutamente nada. Em nada. Pra quem gosta de tradição de forma genuína, sem querer arrumar briga com isso, tá naquela missa ali e não vai sentir falta de absolutamente nada. E é engraçado, né? Porque assim, eu recebi muito e-mail do pessoal pedindo a missa tridentina. Foi? Pedindo o rito tridentino. Ia ser sacanagem também com os carismáticos, porque assim, uma coisa eu vou falar aqui, eu tava lá. E eu vi carismáticos saindo lá decepcionados, achando que ia ter mais charabandai na vigília. Você ouviu isso ou não? Não. Eu achei que o fogo ia descer, o pessoal tava daquele jeito. O padre não era o celebrante, né? O pessoal tava esperando já. O pessoal Mas assim, eu me posicionei dizendo assim, não, o nosso propósito é demonstrar que o rito de Paulo VI pode ser solenemente celebrado, piedosamente celebrado. Uhum. Então nós queremos fazer isso. Queremos mostrar justamente o fruto dessa... Então, mas tu acha que teve uma ênfase maior na ortodoxia do que no dinamismo do espírito? Na conferência, ou não? Eu acho que não. Porque como você tava falando agora, vai ter uma ênfase, porque você vai fazer a segunda edição, que não vai ser necessariamente... Agora, bom, eu entendi a pergunta. Sim, nesse sentido, sim. A conferência sobre a Rocha de Pedro, ela vai sempre tocar nos dons e ministérios hierárquicos e carismáticos. Nossa carta magna é Iovenescit Ecclesia, da Congregação para a Doutrina da Fé, agora de Castério, né? Que fala dessa realidade. A igreja é ornada de dons
hierárquicos e carismáticos, porque é da essência da igreja. A igreja é instituição e carisma. Então, a gente quer sempre vai ter as duas realidades permeando a conferência. Mas o Sobre a Rocha de Pedro teve em 2024 e sempre terá, a cada 2 anos a gente vai estar fazendo ela, um assento nos dons institucionais. Nós queremos afirmar, né, a realidade da igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o intuito é intercalar? Intercalar com a conferência Espírito Santo, Nossa Esperança. Ela vai acontecer agora, no final do mês de maio, né, do dia 30 de maio a 1º de junho, na Arquidiocese de Cascavel. Né? Alô, Paraná. Exato. Vamos... Quem falar pro povo comentou, esteja em peso, né? Vai acontecer lá. Quem está vindo para pregar essa conferência é um monge beneditino chamado Boniface Hicks. Ele é um sacerdote, né? Olha que coisa extraordinária. O Dom Boniface, ele era ateu e cresceu ateu. Cresceu sem religião, firmou-se como ateu, mas ele teve uma experiência com Deus através de uma experiência de grupos de renovação. E quando ele chegou à realidade de que Deus existe, ele falou assim: se Deus existe, a minha vida tem que ser dele. Então ele simplesmente passou de ateu a monge. Olha só. Ele falou assim: eu quero me entregar completamente. E foi isso que ele fez. Ele foi recebido na Vai abadia. estar nessa edição da Conferência do Espírito Santo aí. Exatamente. Legal. Ele hoje é um dos principais pregadores dos Estados Unidos. Legal. Ele anda muito com o Scott Hahn, anda muito com o Ralph Martin, com a Mary Reid, com os carismáticos de lá dos Estados Unidos. Quem mais vai estar lá? Né? Fala aí pra galera. Padre José Eduardo vai estar lá conosco. Cabuloso. Padre Douglas Pinheiro Cabuloso vai estar lá de novo. conosco. Nós vamos ter lá de Cascavel o Padre Jorge Lindner. Não sei se as pessoas conhecem, mas o Padre Jorge é extraordinário, na mesma linha do Padre Douglas, do Padre José Eduardo. O arcebispo de Cascavel, o bispo auxiliar de Cascavel, o bispo de Foz do Iguaçu vai estar conosco. Legal. Né? Então nós temos 3 bispos, esses pregadores. O Ricardo Nascimento de Foz do Iguaçu, que acontece de ser meu irmão mais velho, ele vai estar lá com a gente. O Everton, que é o fundador da comunidade católica Tabor, que é lá que vai estar acontecendo. Essa conferência está acontecendo porque Na casa deles lá. que a comunidade abraçou, a comunidade Tabor, né? Que é uma coisa extraordinária no Paraná, né? A força dessa comunidade. Você esteve lá com Estive eles, lá né? algumas vezes. Uma coisa extraordinária. Então vai acontecer lá essa conferência. E esta conferência, primeiro, ela quer falar a todos os católicos. Então, assim, nós temos gente do Cursilho de Cristandade dizendo que vai estar lá com a gente. Gente do Opus Dei, gente do Caminho Neocatecumenal, Schoenstatt, Apostolado da Oração, Legião de Maria, que nós convidamos e eles dizem, nós vamos, sabe? Convidamos todos os movimentos eclesiais. Porque nós queremos que as pessoas entendam que os dons e os ministérios carismáticos são uma realidade católica. Toda realidade católica precisa entender e permear-se disso. Ok? Assim, sob condição de ser católica. Se não tiver isso, você é carente de catolicidade, de eclesialidade. Porque a igreja é instituição e carisma. Tem. Então, assim, a conferência não será uma conferência da RCC, Movimento Eclesial, tá? Não é. Não é uma conferência da comunidade Tabor. É da comunidade Tabor e do Sobre a Rocha de Pedro, numa partilha com toda a igreja. Então, nós estamos lá para servir, né? Não é algo de carismáticos para carismáticos. Inclusive, é uma ótima oportunidade para quem tem algum preconceito com relação ao que é ser de fato católico e carismático, entender de forma genuína então, o que é ser católico carismático, né? Essa é uma oportunidade maravilhosa. Outra coisa é a conferência, ela é formativa, mas não é acadêmica, teológica. Ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e vai beber, vai entender, vai ser. Não é um evento
sabe, para uma elite intelectual, para quem tá na academia. Não, não, não. Qualquer pessoa, todo mundo é bem-vindo. Tá, Fernando, mas eu não sou católico. Seja bem-vindo. Homens e mulheres de boa vontade, né? Os pastores que estão nos ouvindo, os irmãos evangélicos que estão nos ouvindo. Se vocês forem lá, vocês vão ser bem-vindos. Vocês vão estar num evento católico, né? Profundamente católico. E acho que é o Mas são melhor muito lugar bem-vindos. para saber o que o católico diz a respeito do assunto, né? Porque às vezes você escuta de outras fontes, escuta ali, fica batendo no espantalho, né? Sem saber o que é. Então acho que é o melhor lugar para conhecer, né? Exato. Perfeito. Exato. Então, assim, a partir de agora, o Sobre a Rocha de Pedro vai estar fazendo isso, tá? A gente vai, um ano, 2024, nós fizemos a conferência Sobre a Rocha de Pedro. A ênfase é mais institucional. 2025, conferência Espírito Santo, Nossa Esperança. A ênfase é mais carismática, mas nós estamos, repito, é uma questão de ênfase, porque as duas vão sempre trabalhar aquilo que é o Christus Totus, a totalidade da fé. Então, a dimensão sacramental presente nas duas, a dimensão litúrgica presente nas duas. O olhar é sempre católico nas duas. É uma questão de importante, acerto. importante também falar, as duas extremamente tradicionais. Exato. Sem ser extremamente, né? Exato. Entende extremamente como, de fato, tradicional, não extremista, tradicionalista, mas É, sempre tradicional. Uma vai entender o tradicional e a outra vai desprezar o tradicionalismo. Porque é uma tradicional, coisa, né? na conferência sobre o Rocha de Pedro, lá primeira edição, eu achei interessante uma pregação do padre José José Eduardo, que eu não vou lembrar agora o tema dela certinho, mas foi interessante que ele foi correndo todos os séculos da igreja, desde a igreja primitiva, Tradição e carisma. mostrando o carisma correndo na veia da igreja, do organismo. Aí ele conclui dizendo assim, não há nada mais tradicional do que o movimento carismático dentro da igreja. Olha só. Partindo de Pentecostes aí. Perfeito, né? Foi. Uma pedrada. Foi. E, inclusive, essa pregação tá disponível gratuitamente no nosso canal de YouTube, viu? Olha aí, pessoal. Bota Já lá, dica pro pessoal já procurar aí. Tradição e carisma Por para José favor, Eduardo vejam, sobre por a Rocha favor, de Pedro. vejam. É fantástica. É um regaço. A gente viu o bem que ela ia fazer e falou, não, isso aqui tem que estar disponível para todo Maravilha. mundo. Aliás, é importante dizer que todas essas pregações então, assim, Scott Hahn, ele fez 5 pregações lá. O Ralph Martin fez 6 pregações. Aí nós temos pregação de Padre José Eduardo, fez 2. Padre Douglas Tem uma Pinheiro. pregação do Scott Hahn sobre os discípulos de Emaús. Assim, todo lugar que você passava, o pessoal tava comentando dela, assim, dessa pregação. Não, porque é a minha passagem predileta, tá? Lucas 24 é o que me arrebenta. E porque eu escutei Scott Hahn uma vez falando sobre isso. Então, assim, é extraordinário. Eu gosto muito da pregação do quarto cálice, né? Quando ele vai explicando o que Jesus fez na última ceia e a ligação daquilo com o Calvário, que você só consegue entender o Calvário à luz do que aconteceu na Quinta-feira Santa, né? Porque Tem até uma aula tua no curso nosso aqui, falando exato. sobre o quarto cálice. Exatamente, porque de fato é exatamente isso. O que faz o Calvário ser um sacrifício e não uma execução romana? Olha só. Né? Não fala não, deixa quem quiser vai ver. Vai lá pro curso. Tá certo. Tá lá. Então, assim, isso tudo está disponível. Naquele QR Code, tem lá também. Boa. Conferência sobre a Rocha de Pedro 2024, dá para você acessar todas as pregações que nós tivemos, as mesas redondas. Tu né, foi moderador Foi. de uma das mesas redondas. Então, assim, as mesas redondas estão lá, as pregações estão lá, e foi realmente um negócio... As homilias estão lá. Foi incrível. Então foi um negócio muito interessante. Eu queria falar de um assunto que foi polêmico na época. E a gente teve muita cautela na hora de comunicar, mas passado um ano, acho que vale a pena voltar sobre ele. Só pra antes de adentrar, eu vou ter que me ausentar. Oh, Mas assim, fico com muita alegria, porque pra mim isso até aqui me deu um gostinho de introdução. Que eu vejo que o papo tá acontecendo aqui de uma forma tão bela e eu sei que eu tô dentro desse papo também, porque eu vou Sem acompanhar, né? Então vai estar o episódio lá e eu vou estar dentro. Não perca, tá? Não vou perder, não vou perder. Mas agradeço. alegria te ver, irmão, de Perfeito. verdade. Então, assim, a questão da ausência do padre Paulo Ricardo Sim. em cima da hora. Porque isso teve uma justificativa lá, né, pública, Sim. mas inevitavelmente, tratando-se de ser humanos,
os burburinhos começaram a correr solto Aham, durante o evento e pós-evento, né? exato. Então, eu vou até jogar aqui a coisa pra você, aí você responde como aquele que tá à frente do evento aí. Porque circularam várias coisas, né? Que foi o bispo que proibiu, que o bispo tentou barrar o padre, que não queriam que ele estivesse aqui em São Paulo. Aí também correu o boato de que tinha uma negociação utilizando o nome dele pra cobrar ingresso pra um jantar. Né? Que foi uma coisa que circulou bastante isso aí. Sim. Né? Entre outras coisas. Então você tem aí a oportunidade de poder falar disso agora publicamente. Vou falar com a maior alegria. Então vamos lá. A primeira coisa eu já mencionei, né? O convite ao Padre Paulo Ricardo surgiu pela parceria com a Lumini. Então a Lumini fez o contato, fez o convite, trouxeram para mim. E eu falei, poxa, se vocês conseguirem, vai ser uma alegria. Porque o Padre Paulo Ricardo é amado por todos nós, de fato. E aí ele confirmou a presença. Foi uma grande alegria, né? Imagina, poxa, recebê-lo ali. Eu tava com muito entusiasmo. Lá para Santo Amaro não tem nenhum problema, tá? Nenhum problema com o bispo de Santo Amaro. Até porque ele havia estado na Ítalo uma semana antes. Foi. Tava lançando. Isso, o lançamento das obras de Da Bento Molokai. XVI. Então, assim, da Molokai. Então, não tinha nenhum problema, entendeu? Então, assim, essa ideia de, os bispos proibiram. Não, mentira. Quem tá falando isso tá mentindo. Tá? Aí, o que aconteceu? Quando nós estávamos há uma semana do Sobre a Rocha de Pedro, eu fui ajudado muito por uma senhora de São Paulo. Essa senhora de São Paulo começou a fazer uma movimentação para que a gente pudesse ficar pelo menos no 0 a 0 e pagar tudo. Ajuda Tudo. financeira. Ajuda financeira para a gente pagar a conferência, porque ela não estava se pagando. Mas pela graça de Deus a gente conseguiu, ela conseguiu as pessoas e deu tudo certo. Quando o Scott Hahn, nós organizamos um café da manhã, uma espécie de a gente chamou de brunch, né? Com todas as pessoas que ajudaram através dessa senhora. Quando o Scott Hahn chegou, e no outro dia de manhã nós íamos fazer um café com essas pessoas antes do Scott fazer a sua primeira pregação. Então, só pra uma pessoa entender aqui, deixa eu sintetizar. A conferência já estava para acontecer e vocês tinham um déficit financeiro. Isso. Aí uma mulher, Isso. ela se apresentou com o Isso. intuito de querer ajudar. Isso. Só que para que ela ajudasse, ela precisou de ajuda de outras pessoas. A ajuda dela foi essa. Ela começou a conversar com A seus rede de amigos contatos dela. e dizer, olha, vai acontecer o evento espetacular, olha Scott Hahn, mas eles estão precisando de ajuda. E essas pessoas começaram a ajudar. Ok. E foi maravilhoso. Isso antes de acontecer o evento, antes de qualquer coisa. Antes. Beleza. Aí, beleza, fizemos isso e nós tivemos a ideia de fazer esse brunch Como um gesto de gratidão. com essas pessoas, As pessoas que ajudaram. Então, assim, esse café da manhã não era um evento com inscrições para que alguém pudesse comprar e participar. Eu quero, não vai. Porque não se trata de um evento aberto. Então, assim, nós não estávamos vendendo ingressos para que alguém pudesse participar de um jantar ou de um café, ou seja lá o que for, com a presença do Scott Hahn. E aonde que o Padre Paulo Ricardo entrou nisso? Porque a ideia era para participar com o Padre Paulo Ricardo, né? Então, não tá é. errado. Nós fizemos um evento com um café com o Scott Hahn. Mas, olha, o nosso coração foi o seguinte: Padre Paulo vai vir, e era uma vinda relâmpago dele. Eu queria que ele tivesse tempo para poder conversar com o Scott Hahn. Né? Não só que ele viesse pregar, mas que ele tivesse tempo de partilha. Então, poxa, que o Padre Paulo possa estar nesse café também. E aí ele vai ter tempo de mesa com o Scott, tempo de conversa e assim por diante. Então nós falamos, olha, pro Scott, e falamos, padre, venha para estar conosco neste café. O que é que chegou na equipe do Padre Paulo Ricardo? Que estava sendo vendida uma participação para um café As pessoas selecionadas ali. com o Padre Paulo. Não. Se fosse assim, qualquer pessoa com poder aquisitivo poderia simplesmente dizer assim, eu quero participar. Ah, tá bom, tá aqui, é tanto. A pessoa paga e entra. Era assim? Não era.
Nós acolhemos aquelas pessoas que bondosamente estiveram conosco, nós fizemos esse evento, esse café, né? Não fizemos nenhum tipo de divulgação disso, nenhum tipo de nada disso. Era a acolhida das pessoas que estavam nos ajudando, algo completamente tranquilo. Aconteceu, de fato. Aconteceu. Com quem esteve foi Scott Hahn e Padre José Eduardo. Foi maravilhoso. Inclusive, né, o braço direito do Padre Paulo Ricardo, um rapaz, ele me pediu explicações, eu fiz essas explicações, ele entendeu o que eu estava falando. O Padre Paulo Ricardo me ligou, eu perguntei sobre isso, o Padre Paulo falou assim, olha, por que o Padre Paulo, então, não foi? Tá? Havia uma série de nuances que estavam acontecendo. Nós estávamos prestes a começar uma corrida eleitoral, tá? Para a prefeitura, vereança e tudo isso. E o Padre Paulo percebeu, não por parte do bispo de Santo Amaro, nem nada, porque ele já tinha sido acolhido ali, mas ele percebeu que havia uma narrativa sendo criada. Eu vou falar abertamente. Havia uma narrativa sendo criada. Quando ele pisasse lá, que ele estaria ali para cooptar um movimento conservador, bolsonarista e sei lá o que for. Né? E nós conversamos. E aí, quando o padre sentiu esse temor, nós simplesmente falamos assim, padre, olha, sinceramente, o que está acontecendo aqui é muito bom, mas o seu ministério é muito maior. O bem que o senhor faz para o Brasil é muito maior. Muito maior. Então, assim, não tem por que o senhor se expor. Né? Ele expôs a preocupação, essa foi a nossa resposta. E aí ele disse, olha, não é por nada do que vocês tenham feito ou deixado de fazer. Eu queria estar aí, eu estaria aí, meus amigos estão aí, mas eu creio que por causa desse contexto, ok? De narrativas que estavam sendo criadas que poderiam prejudicá-lo, inclusive, ele tomou a decisão de não ir. Padre Paulo Ricardo me disse isso. Agora, se as outras pessoas estão dizendo que Padre Paulo mentiu para mim, elas têm um problema sério com o Padre Paulo, ok? Porque eu acredito que ele não mentiu. Porque ele é um homem santo, reto, né? Um profeta. E eu acredito que o que ele me falou é a verdade. E a verdade que Padre Paulo me disse foi esta. E eu respondi a ele, não venha, padre, porque seu ministério é mais importante. A gente se vira aqui. O senhor pode fazer um vídeo dizendo para as pessoas que o senhor não vem? Claro, gravou um vídeo e nós colocamos o vídeo para todo mundo ver e tal. As pessoas responderam muito bem ali no momento. Sim. O Padre José Eduardo fez a pregação que ele faria com maestria, e ocorreu tudo bem. Mas, infelizmente, logo após isso, começaram as narrativas de que o Sobre a Rocha de Pedro teria prejudicado o Padre Paulo, inclusive. Aí eu respondi para essas pessoas, olha, se teve alguém prejudicado, se vamos chamar desse jeito, foi o Sobre a Rocha de Pedro. Porque nós anunciamos um nome, as pessoas vieram, e aí nós tivemos que abrir mão. Nós fomos prejudicados. Ok? Mas a gente não enxerga como isso. A gente não enxerga desse jeito, não. Nós tivemos o zelo pelo ministério dele. Nós o amamos. Né? E é muito triste, é injusto que assim seja. Eu vou ser mais sincero ainda, tá? Não foi assim. O Padre Paulo é uma pessoa extraordinária. Eu conheci o Padre Paulo, cara, quando eu tinha acabado de sair da Legião. E eu saí da Legião em 2006. Eu fui para Cuiabá pregar em 2009, eu acho. Jovenzinho, cara. E aí eu dormi no Seminário Cristo Rei. Quem era o reitor? Era o Padre Paulo Ricardo. E o vice-reitor, Padre Reginaldo. Nós saímos para comer pizza, né? Conversar. Eu me confessei com ele. Uma das melhores confissões da minha vida. Então, assim, as pessoas pintam o Padre Paulo como uma pessoa... Ele é extremamente humano, sabe? Cara, um homem extraordinário. O Padre Paulo Ricardo é um homem extraordinário. Então, assim, depois a gente se reencontrou em outras ocasiões. A gente se reencontrou
na Associação do Senhor Jesus. A gente conversou. Ele sabe quem eu sou, né? Nós conversamos pelo telefone. Então, eu sempre senti da parte dele para comigo muito carinho. Agora, eu vou ser sincero, eu tive dificuldades com a interlocução. Entendi. Com gente que fazia a interlocução, Uhum. né? Olha só, eu fiz uma ligação para pedir, assim, olha, porque assim, era muito difícil conseguir falar com o pessoal. Aí eu, ao invés de mandar só mensagem, eu liguei e falei assim, eu tô ligando porque eu queria pedir um horário de reunião pra gente. Aí eu não tinha nada na mão, eu liguei para pedir um horário de reunião, ok? E aí ao pedir o horário de reunião, o rapaz já quis tratar os assuntos imediatamente. Mas eu não tava com nada na mão ali. Eu Sim. tava na rua, falei, olha, vamos marcar? Aí ele já quis tratar. Eu falei, tá, vamos conversar. E ele começou a me fazer perguntas específicas do cronograma e eu não tinha o cronograma na mão. Entendi. E ele começou a fazer perguntas e naquele momento eu não tinha condições de responder porque eu não tinha na mão. E aí ele disse, mas não foi o senhor que fez essa carta? Não foi o senhor que firmou essa carta? Responsabilidade é sua. Me deu um, sabe? Inevitavelmente você ficou assim, impressionado ali, né? Não. Primeiro, uma postura, né, de Sim. quem fala de cima para baixo. Já vou ser bem sincero, tá? Então, isso aconteceu, mas aí eu engoli e falei, não, beleza, peço desculpas, eu não tenho na mão, vamos marcar, depois eu... Enfim, era para mandar o cronograma, ajustei, mandei, tá ok? Aí teve essa segunda ocasião. Eu tive que demonstrar que eu não era um mau caráter vendendo ingressos milionários para as pessoas comerem com o Padre Paulo, porque não foi isso, né? Quem falou isso mentiu, não entendeu e ainda passou para frente. Foi feio. Depois disso, eu encontrei esse interlocutor numa feira em São Paulo, uma feira católica, né? E fui lá para conversar com ele, agradecer, perguntar se estava tudo bem. Enfim, fui, né? E, poxa, conversar. Esse rapaz olhou para mim e começou a dizer assim: nossa, mas o senhor está muito gordo. Ele começou a me dar um sabão de novo. Né? E aí A cara, especialidade dele é essa. Não... eu não falei absolutamente nada, eu só abaixei a cabeça. Aí eu falei assim, bom, que as pessoas não sabem é que em 2022 eu engordei 60 quilos depois de perder um filho e um pai em 3 meses. Eu contei essa história aqui, nessa mesa. Sim. Então, assim, vivi um momento terrível em fé, mas eu não deixei de sentir o rebote na minha saúde e na saúde da minha casa. Comigo aconteceu isso. Eu, pela graça de Deus, já comecei a perder bastante peso. E ainda vou perder muito mais, porque estou focado nisso. Mas eu senti isso. Então, assim, com que direito? Pois é, mano. Porque, assim, a gente não tem essa intimidade. Falta de sensibilidade total, né? Não, é que não tem essa intimidade, entendeu? Para poder, né? E aí, teve outras coisas também. Eu lembro que me perguntou sobre a liturgia da conferência, né? Se a gente ia colocar o altar colado na parede ou não. Eu falei, não, vai ser, né, o normal. Nós vamos fazer versus... então vai ser uma mesa. Vocês vão botar uma mesa de refeição lá. É isso. Sabe nesse nível, Nossa, assim. que desnecessário. Mas não tem nada a ver com o Padre Paulo, tá? Sim, sim. Não tem nada a ver com o Padre Paulo. Deixa eu salvar isso. Mas houve essas dificuldades na interlocução. Eu nunca falei, sabe? Mas é tanta gente que vem e bate na gente porque a gente teria prejudicado o Padre Paulo, que a gente teria feito... Que, poxa, eu falo assim, cara, foi muito o contrário. Foi muito o contrário, sabe? Mas enfim. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Vamos seguir. Não sei se eu devia falar tudo isso. Mas pronto. Ô, Fernando, e pra quem quer, então, participar dessa segunda edição? A gente falou quando que vai acontecer, finalzinho agora de maio, começo de junho, mas como é que faz pra se inscrever? Onde que encontra ingresso?
Pra onde essa pessoa corre agora? Exato. A gente, nesse QR Code, né, que a gente está mostrando aqui para vocês, só apontar o seu celular ali, vai aparecer ali Conferência Espírito Santo Nossa Esperança. Certo. Aqui, nesse link, é só você clicar ali e já tá ali a nossa página, né, com perguntas frequentes, como se inscrever e assim por diante, tá? Agora nós estamos já terminando o último lote. Ah, tá no último lote já. Estamos no último lote, já tá acabando, né? Porque a conferência Glória é a Deus. agora, no final de maio. Então, E o espaço lá acho que é reduzido, né? Quando nós comparado com exato, o centro universitário. exato. A gente vai estar ali com um grupo menor. É. Então, vai ser uma experiência muito bonita, sem dúvida nenhuma. Então fica aí o convite para você que tá aqui nos ouvindo. Falta apenas 30 dias, o Jacob colocou ali, tá vendo? Ó, dia 30 de maio a 1º de junho, Conferência Espírito Santo Nossa Esperança. Tá aí aparecendo na tela o time de peso. Você que é ou não também, né, do Paraná, Exato. mas se tiver disponibilidade para estar indo lá, eu super recomendo. É isso aí. Fernando, uma satisfação, viu? Uma Gratidão, gratidão muito grande por ter você aqui e que o Espírito Santo proporcione novos pretextos para que a gente possa se assentar à mesa, nos ver, trocar ideia, partilhar da vida e rezar juntos. Viu? Amém, amém, amém. Eu agradeço a oportunidade de poder vir, de poder falar, né? Todas essas coisas e tudo. Eu espero que, de algum modo, ao lançar luz sobre a verdade dos fatos também, a gente possa, enfim. Porque isso também é oportunidade de redimir, né? É, Porque às vezes pessoas que foram lá se sentiram tocadas, foram agregadas por aquilo que foi partilhado, escutam uma conversa atravessada dessa e acabam colocando em descrédito, né? Tirando um pouco de credibilidade do trabalho que vocês têm feito. Então, exato. eu acho que Jogar Luz tem também esse papel de redenção, né? Para algo que talvez tenha ficado mal entendido ou maculado por conta das falácias. E graças a Deus, para concluir, depois disso, depois que terminou a conferência, o Dom Odilo Scherer, eles conversaram entre os bispos. Dom João Bosco me recebeu, nós sentamos, conversamos, ele me fez uma série de perguntas e quando eu respondi, né, o final da conversa foi: vai, continua teu trabalho, Maravilha. Deus te abençoe. Então, assim, nós estamos né, até onde eu sei, o nosso status é de perfeita comunhão. Maravilha. Então, é assim que nós trabalhamos, graças a Deus. É isso aí. Então, muito obrigado, viu? Volte sempre que quiser, a casa é sua. Uma alegria. Obrigado por me receber. Tamo aqui. junto. Tamo junto. Diante disso, só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Fiquem com Deus. Um abraço.